Então vamos falar um pouco hoje de ansiedade. Conversas com é um tema que eu gosto muito de falar e de abordar sobre nutrição, saúde. Hoje interessa-me bastante este tema da ansiedade, até porque nós estamos a viver, não só os adultos, eu como professora também sinto já uma... Mas tu és adulta. Sim, não, mas eu estou a dizer, não como os adultos, mas então às vezes sou criança, sabes? De vez em quando, sei. Mas por acaso é verdade. E então o que é que acontece? Já se sente desde a tenra idade a ansiedade. Hoje é um tema tão interessante e que eu tenho bastante curiosidade de ouvir, porque a ansiedade também se desenvolve já desde muito cedo, desde os pequenos, desde tenra idade, não é? Não sei. Só que as crianças não sabem definir estou ansiosa, mas quando vou para um teste, quando não conhecem a professora, quando passa-se alguma novidade, sofrem de ansiedade. E então, o que é ansiedade? O que é para ti? Não é para mim. Não é para mim. É assim, a ansiedade, do ponto de vista psiquiátrico e do ponto de vista de neurociência, são coisas diferentes. Em psiquiatria é uma doença, em neurociência é uma reação saudável. Ok? Nós temos que ver o contexto, como acontece a ansiedade. Em primeiro lugar, o nosso cérebro, desde que há Homo sapiens, há 200 mil anos, não mudou rigorosamente nada. É o mesmo cérebro há 200 mil anos. Há cerca de 10 mil anos tivemos a Revolução Agrícola. Tornámos-nos sedentários. O nosso cérebro está programado para sermos nómadas, contacto com a natureza, ir à caça, ir à pesca. O nosso cérebro só tem, de facto, uma função, que é manter-nos vivos, e para nos manter vivos traz 4 programas. Reprodução, comer, beber, descansar, caçar. Mais nada. E o nosso cérebro, isso faz muito bem. Tudo mais faz muito mal. Se nós tivéssemos um computador que funcionasse como o nosso cérebro, atirávamos com ele. O nosso cérebro não funciona, não é tão fiável. O que acontece é que há 10 mil anos temos uma revolução agrícola, que tornamos-nos sedentários. Dessa revolução agrícola até à revolução industrial passaram-se quase 10 mil anos. A revolução industrial foi há 200 anos. Da Revolução Industrial à Revolução Cibernética ou Informática passaram-se cerca de 150 anos. E da Revolução Cibernética à Revolução da Inteligência Artificial, menos de 50. Um computador tem uma capacidade de processamento que aumentou 14 quatrilhões de vezes nos últimos 10 anos. O nosso cérebro continua igual. Okay? É importante contextualizar isto tudo. Eu não acredito na psiquiatria por um motivo simples. Porque o diagnóstico é subjetivo. A mesma pessoa, com o mesmo quadro sintomático, vai a 5 psiquiatras e é capaz de sair com 5 diagnósticos diferentes e 5 medicações diferentes. E é por isso que eu não acredito. Okay? A psiquiatria é a única especialidade médica em que o especialista não observa o órgão que está a tratar, o cérebro. Agora, o que acontece é isto. O nosso cérebro tem certas características. A generalização é uma delas. Uma criança, quando está a aprender a subir escadas, aprende uma vez e o cérebro decide que todas as escadas se sobem assim. Aprende a levar a comida à boca e decide que toda a comida é assim. Generalização. Como não nos ensinam por volta dos 5, 6 anos que generalização no que toca à sobrevivência está correto, mas no que toca aos seres humanos não está correto, o que acontece é que nós vamos para a vida adulta com as generalizações. As mulheres são todas, os políticos são todos, o nosso país, generalizamos. E isto causa muito stress no nosso cérebro. Outra coisa que o cérebro faz é interpretar. A interpretação é muito importante para a sobrevivência. Ou seja, temos que pensar que durante 190 mil anos caçávamos, andámos por aí, e então o ruído atrás de um arbusto pode ser um urso, e eu tenho que fugir, ou pode ser um coelho e tenho o almoço. Interpretar o ruído atrás do arbusto é importante. A interpretação na nossa sociedade moderna causa-nos muitos dissabores.
Como o nosso cérebro está programado para procurar o que está errado, o que põe em causa a minha sobrevivência, nós damos mais importância às coisas más que acontecem do que às coisas boas. Não só isso, como vamos interpretar. Eu chego à tua casa e tu estás de trombas, e pode ser por estás a ter um mau dia, porque deixaste de queimar o almoço, pode ser por mil e uma coisas. O que eu penso, não gostas de mim. A minha interpretação é que me leva a sofrer, não é o teu comportamento. Portanto, generalização, interpretação, e há outra mais que é a comparação. A comparação também é uma coisa que o nosso cérebro faz por uma questão de sobrevivência. Eu ontem vi que o Manel comeu aquele fruto verde e caiu para o lado e não se levantou. Eu comparo com o fruto que tenho à minha frente, é amarelo, ok, posso comer. É verde, não como. Okay. Só que agora temos uma coisa que se chama a revolução na informática. Plataformas digitais. Isto está a cabo de nós, mesmo. O nosso cérebro produz substâncias por uma questão, certos químicos, por uma questão de sobrevivência. O mais importante é a dopamina. A área que eu estudei é a ocitocina, mas tem que ter em conta a dopamina. A dopamina é o que nos faz sentir felizes, realizados, que somos úteis. É chamada a molécula da recompensa. E então isto era útil porquê? Porque quando vivíamos em tribo, o meu cérebro tinha mecanismos para sempre que eu agisse para benefício da tribo, eu recebia a minha dose de dopamina. A dopamina é mais viciante que a heroína. Portanto, nós quando somos úteis aos outros, sentimos-nos bem. Isto é um problema nos dias de hoje. O que acontece é isto. Até há uns 10, 15 anos atrás, as empresas de informática vendiam-nos ferramentas. Word, Excel, etc. Ferramentas. Hoje essas ferramentas são gratuitas. As plataformas digitais, o que nos vendem é serviços de adição de dependência, ok? E esses serviços fazem com que a empresa venda o nosso tempo passado na plataforma digital. Ok? Então, basicamente, o que nós temos hoje, não sei se aqui alguém está familiarizado com os mercados de futuros, ok? Nas bolsas de valores. Mercados de futuros, de uma forma muito simples, é isto. Suponhamos que o Sandro é produtor de trigo, em larga escala, e eu vou-lhe comprar hoje 10 toneladas de trigo em 2027, hoje o trigo custa a tonelada 5 euros. E eu compro-lhe 10 toneladas em 2027 a 6 euros a tonelada, ok? E pago já. Em 2027, se o trigo estiver a mais que os 6 euros ou a menos, um de nós vai perder dinheiro. Isto é um mercado de futuros. Ou seja, é comprar bens, serviços no futuro, pago já, para depois ter um lucro. O mercado de futuros mais lucrativo do momento é o nosso tempo. O Facebook, o Instagram, conseguem prever o estado emocional em que vamos estar no fim de semana. Plataformas, sobretudo redes sociais, já estão a vender o nosso tempo para a primeira semana de dezembro. Já o estão a vender. Porque já sabem que tu, no Natal, o que costumas oferecer é livros, ele o que costuma oferecer é brinquedos, ela o que costuma oferecer é perfumes, já sabem e já venderam o nosso tempo. Então têm que ter os mecanismos para assegurar aos publicitários que nós vamos estar lá nessa altura. Plataformas digitais empregam equipas de neurocientistas. E a forma como nós somos manipulados são tantas que o que está a acontecer é que estamos a criar uma sociedade polarizada. Isso viu-se com o Covid. E o que é uma sociedade polarizada? O que é que acontece? Eu, quando faço uma pesquisa no Google, ou quando estou no Facebook, ou quando estou no Instagram, noutra rede social, as pessoas falam de algoritmos, mas não sabem do que estão a falar. Mas, basicamente, é que há um programa por detrás que está a verificar onde é que nós demoramos mais tempo. Okay? Então, a pessoa que demora mais tempo a ler artigos que dizem que a vacina contra a Covid é má, quando for ao Google pesquisar, outro motor de busca, as páginas com informação em que uma vacina é má são as que aparecem primeiro. E então a pessoa começa a consolidar a ideia de que tem razão.
Okay? O que acontece é que, por exemplo, se eu não tenho uma ideia formada, eu passo tanto tempo nos sites como noutros, vou averiguando, então nós começamos a ter uma sociedade em que tu acreditas no mesmo que eu, ou então és contra mim. Isto está a acontecer, na escola está a acontecer. Os miúdos neste momento é isso que acontece. Se tu não vestes a mesma marca, se não vestes a mesma roupa, se não gostas das mesmas coisas, não falam contigo. E é tudo isto, as plataformas digitais, que estão a criar esta situação da polarização da sociedade. Nós hoje já não temos uma discussão para aprender algo, para ficar a saber algo diferente, nós hoje discutimos para provar que temos razão. Este é mais um mecanismo do nosso cérebro. O nosso cérebro, até há 50 anos atrás, tinha necessidade de ter razão. Era uma questão de sobrevivência. Okay? Aquele ruído, aquele mau funcionamento vai-me causar danos. Hoje em dia, o ter razão é um exercício inútil. É inútil. O nosso cérebro faz outra coisa ainda. Basicamente, processa a informação do interior e do exterior. Ok? Recolhe a informação, processa e dá uma resolução. Eu como uma fatia de bolo, os níveis de açúcar sobem. O cérebro processa a informação, níveis de açúcar elevados, e dá ordens a um grupo de células específicas no pâncreas para que libertem insulina, para que os níveis de açúcar desçam. Isto é muito simples. Okay? Eu vou à rua e está muito frio, recebo a informação que está frio, processo, resolução, visto um casaco. Agora, o que é que acontece quando nós somos bombardeados com milhões de bits de informação por dia que não conseguimos processar? Muito menos dar resolução. O cérebro faz uma coisa que é saudável se compreendermos, chama-se ansiedade. A ansiedade não é mais do que demasiada informação, demasiado no futuro, demasiado não está a acontecer agora, para. É para parar. Só há até hoje um único estudo que é reconhecido como científico em que se compara um medicamento, um antidepressivo, com um tratamento natural. Foi feito na Universidade de York, na Carolina do Norte, e basicamente pegaram em pessoas com depressão crónica, um grupo a tomar sertralina, ou Zoloft, um antidepressivo, outro grupo a tomar placebo e outro grupo caminhar 45 minutos, 3 vezes por semana, na natureza. No final do estudo, o grupo que caminhava na natureza e o que tomava antidepressivo tiveram os mesmos resultados, com uma diferença. 2 anos mais tarde, quando voltaram a entrevistar as pessoas, o grupo do antidepressivo continuava a tomar antidepressivo e o grupo que caminhava na natureza não precisava de nada. A nossa desconexão com a natureza está a dar cabo de nós. Literalmente, isto já não é... As doenças mentais estão a aumentar. A ansiedade, a depressão. A maioria dos medicamentos para tratar a ansiedade e a depressão, se as pessoas compreendessem o que fazem, não os tomariam. Estão a tomar anfetaminas, metanfetaminas. Basicamente estão a tomar substâncias que são ilegais, exceto se passadas pelo médico, se for o médico a dizer para tomar. Okay? É só isso. Nós estamos a criar uma sociedade, e são as plataformas digitais que estão a fazê-lo e não nos apercebemos. Nós, quando estamos no Facebook ou no Instagram e vemos a fotografia do Manel na Tailândia, o nosso cérebro que generaliza e compara, inconscientemente o que faz é pensar: o Manel tem uma vida fabulosa, a minha é uma merda. Ok? Em vez de pensar: não, o Manel andou 5 anos a poupar para poder fazer estas férias e são 15 dias na Tailândia e depois volta. Ok? E eu não posso fazer essas férias, mas tenho um carro muito melhor. Não. Ok? A plataforma digital está feita, está construída exatamente para criar ansiedade e depressão nas pessoas, porque uma pessoa ansiosa e deprimida vai precisar de doses de dopamina. A forma mais rápida de conseguir dopamina, vão às compras. Vocês reparem, quando compram um casaco ou umas calças, compram porque o tecido é de qualidade ou porque vos fazem sentir qualquer coisa? Nós somos seres emocionais. Agora, o que acontece com as crianças? Quem tiver mais de 40 anos, verifica quando vocês andavam na escola, quantos colegas tinham a sofrer de depressão ou ansiedade?
E o provável é nenhum. Neste momento, já é aceitável que uma criança com menos de 6 anos tome anfetaminas. Chama-se Ritalina, está bem? Tem um nome, assim, já não é assim tão grave. São anfetaminas. Okay? Se forem ali no Porto, ao bairro da Pasteleira, aos traficantes, comprem vitaminas, deem aos vossos filhos, porque é isso que estão a dar. E porquê que fazemos isso? Por causa desta polarização da sociedade, nós acreditamos que todas as crianças têm que ter as mesmas oportunidades, o mesmo rendimento escolar, o mesmo comportamento. Vem a parte pior aqui, porque a criatividade, a originalidade, vem de eu saber-me diferente dos outros. E hoje já não queremos isso. Queremos os meninos todos a ter boas notas, todos a serem excepcionais. A realidade é que nós podemos ter uma criança. Eu lembro sempre de um amigo meu que já faleceu, que era muito burrinho na escola. Eu dava explicações, da mesma idade, eu dava explicações. Eu lembro-me, eu acabava o 12º ano e ele continuava no 8º ano. E ele escrevia muito com o N antes do T. Eu não conseguia ensiná-lo a escrever. O Júlio era péssimo a português, a matemática, a história, péssimo, não dava uma para a caixa. Ele demorava 2 anos para fazer um ano. O Júlio, quando faleceu, empregava mais de 200 pessoas, dono de 12 oficinas de automóveis. Porque vocês punham um carro à frente e ele era capaz de desmontar e montar. Começam a compreender o que acontece? Nós temos crianças que podem ser péssimas a português ou matemática e dão excelentes bailarinos, futebolistas, atores. Quer dizer, por que não explorar isso? Uma criança hiperativa, e eu lembro muito da minha infância, se fosse hoje eu era medicado. Eu lembro de ter professores na escola primária, para poderem dar a aula, eu na altura não percebia que era isso, mas eles mandavam-me a comprar tabaco, a tabacaria ficava mais longe da escola. Era para dar a aula, porque o professor a mim ensinava uma vez e ficava, se ele repetisse, estava tramado. Fazia aviões, dançava, pulava. Eu estava a dizer agora, Marco, eu não consigo dar uma palestra sentado, eu não consigo estar parado. E já aprendi muito a ter um comportamento mais calmo. Mas eu sou muito agitado. Eu consigo ter 4 ou 5 narrativas em simultâneo na minha cabeça e depois escolho aquela que me interessa mais. Uma criança hiperativa, se lhe ensinarem a fazer isso, a criança que aprenda qual é o assunto que lhe interessa mais, foca-te nesse, e ela consegue fazê-lo. Mas enquanto ela não souber que a sua cabeça consegue 3, 4, 5, 6 áreas em simultâneo, de facto sente-se muito perdida. É natural isto. Portanto, a pedopsiquiatria para mim ainda é pior que a psiquiatria, está bem? A pedopsiquiatria ainda, então aí eu nem vou falar disso. Mas basicamente, como é que eu posso dizer que uma criança tem problemas psicológicos? Não será mais verdade dizer que a criança está numa sociedade que tem problemas em adaptar-se? O problema é a sociedade adaptar-se, os pais. Prioridades. O nosso cérebro precisa muito de prioridades para saber e definir objetivos. Okay? Então, em primeiro lugar, as pessoas esqueceram-se disto e foi tudo nos últimos 30, 40 anos. Até há quantos anos atrás que não acontecia nada. Qual é a minha prioridade na vida número 1? E só têm 2 opções. Ou é a família ou é o trabalho. Não conseguem as duas. Se tentarem as duas, vão falhar nas duas. Portanto, querem o trabalho, não se casem, não tenham filhos. É mais fácil. Dedica-se ao trabalho, não há problema. Porque o que acontece é que nós estamos a criar uma sociedade de uma competitividade em que o profissional tem que ser excelente todos os dias. Ok? Então o que acontece é que nós vamos para o trabalho e vamos dar o nosso melhor, a nossa criatividade, a nossa energia. O que é que nós levamos para casa ao fim do dia? As sobras. Impaciência, irritabilidade, cansaço, é isso que levamos para casa. E depois temos um ambiente familiar estável. Não conseguimos. Não é possível isso. Então, em primeiro lugar, definir. Eu prefiro ser medíocre no meu trabalho. O que é ser medíocre? Eu, quando estou com um cliente, eu estou 100% lá. Mas deixei de não almoçar. Eu tiro 1 hora para almoçar. O almoço, para mim, é fundamental. Trabalho até às 7 da tarde, o mais tardar.
Posso abrir uma exceção uma vez por outra. Há um dia que eu tenho de folga no meu telemóvel como se não existisse. Ok? Basicamente isso. Eu dou o meu melhor, mas respeito o meu tempo. Hoje em dia as empresas estão à espera que o funcionário dê mais do que é esperado. As pessoas, por causa desta polarização, estão à espera de perfeição em tudo. Quem tiver mais de 50 anos sabe que isto é verdade. Quando íamos a um hospital, aqui há 40 anos atrás, um centro de saúde, se fôssemos bem atendidos, era um milagre. Não era a norma. Não era. A norma é o médico ser o arrogante, que é assim, acabou-se. Hoje em dia, as pessoas vão ao hospital, ao centro de saúde, a uma escola e querem tratamento VIP. Tudo tem que parar para me atender. Eu ainda hoje tive uma experiência que eu achei muito cómica, porque eu estou atento a isto. Eu gosto muito de ouvir as conversas alheias, que nas planadas, isso eu gosto mesmo, presto atenção para ver o que o cérebro está a fazer. Mas íamos atravessar uma passadeira, o sinal estava vermelho para os peões, é verdade. Não aborreci que um carro vinha de uma rua paralela, não aborreci mesmo, mas o carro até vinha devagar e nós estávamos quase fora já da passadeira. O homem teve necessidade de parar para começar a gritar comigo. Gritar mesmo. Porquê? Porque nós acreditamos, sem nos estarmos a perceber, que temos que ter uma sociedade perfeita em que tudo corre na perfeição. Ok? Vamos agora voltar um bocadinho mais atrás. Redes sociais. Dopamina. Como é que vocês se sentem quando são úteis a outra pessoa? Quando fazem algo para o bem-estar de outro? O bem-estar que sentem, essa felicidade temporária, é dopamina, que nos leva a querer fazer mais do mesmo porque sabe bem. O problema é este. Quando eu publico alguma coisa numa rede social, eu recebo uma dose de dopamina. Cada vez que alguém põe um like, recebo uma dose de dopamina. Em muito pouco tempo, os meus neurónios começam a ficar insensíveis à dopamina, vou precisar de doses maiores. É o que acontece com o toxicodependente. Um toxicodependente em heroína começa com uma dose pequena, uma vez a cada 3 dias. Eventualmente precisa de várias doses ao longo do dia. E isto está-nos a acontecer hoje. Um excesso de dopamina no cérebro vai levar a um processo, é um eixo, que basicamente envolve a amígdala, hipocampo e suprarrenais, a um eixo de stress. Ok? Adrenalina, epinefrina, noradrenalina e basicamente cortisol. O que acontece é que a pessoa entra num estado de ansiedade de manhã à noite. A solução para isso começa por estar consciente das expectativas que eu tenho para o dia e diminuí-las. A maioria das pessoas hoje em dia, quando perguntamos o que quer de uma relação amorosa, ser feliz. Isso é estúpido. Isso é estúpido. O nosso corpo não aguenta um dia inteiro de felicidade. Morremos. Morremos literalmente. O coração bate mais acelerado, estes músculos ficam tensos. Garanto-vos, não iam gostar da experiência. Sabe bem a sensação de felicidade porque é uma coisa excepcional. Acontece poucas vezes. Isto é sempre a acontecer. No entanto, as pessoas se perguntarem na rua o que querem hoje é ser felizes. Estão a pedir o impossível e vão falhar. Não é possível isto. Eu não ouço ninguém dizer quero ser útil aos outros. Isso já não se diz. Então, estas doses de dopamina, cada vez mais, vai levar a que a pessoa comece a perder a capacidade de ouvir os outros. A maior dificuldade que eu tenho com clientes hoje em dia é ensiná-los a ouvir. Não sabemos ouvir. Eu já decidi, acabou. Nós estamos neste momento num ponto crítico da nossa sociedade. Um ponto crítico, em medicina, um doente em estado crítico significa que aquele doente está num ponto em que ou começa a melhorar ou morre. O estado crítico é isso. Ou começa a melhorar ou acabou. Eu acredito que estamos numa sociedade em que atingimos esse ponto crítico. Ou mudamos de paradigma, mudamos de modelo rapidamente, ou isto vai ficar muito pior. Muito pior mesmo. A nossa linguagem verbal é muito jovem em relação à linguagem emocional. A linguagem emocional tem 200 mil anos, a verbal tem uns 10 mil. O que acontece é que nós até hoje temos usado uma linguagem verbal assente no controle, no medo e na vergonha. Onde é que estiveste? Porquê é que estiveste negativa? Isto é que são horas?
Olha quem também vai pensar. Olha os teus vizinhos sabem. Medo, vergonha, culpa. Homens, todos, sem exceção, carregam uma vergonha universal. Serem vistos como fracos. Homem não pode ser fraco. Homem não chora. O homem é forte, o homem aguenta. E mulheres também carregam uma vergonha universal. Têm que ser boas em tudo. Uma mulher tem que ser uma boa mãe, boa amante, boa dona de casa, boa profissional. Tem que ser boa em tudo. E vamos falhar. Vamos falhar. Então, a primeira coisa é eu começar a assumir que sou disfuncional. Somos todos. Somos todos. A forma de chegarmos lá mais facilmente é ver como é que fica o meu comportamento quando eu tenho fome, quando estou cansado, quando tenho muitas tarefas. Estás a rir, pois eu com fome não sou agradável, sabe? Eu com fome fico mesmo avariado completamente. Mas isto é-nos útil porque começamos a tomar consciência do motivo por que tratamos mal os outros, muitas vezes. Não tem a ver com os outros, tem a ver com níveis de açúcar, etc., no nosso organismo. É só isso que está mal. Então, eu começar a ver de que forma é que eu sou disfuncional, de que forma a outra pessoa é disfuncional e vamos nos corrigir um ao outro. A única pessoa normal é aquela com quem ainda não estivemos 10 minutos. Não existem pessoas normais. Isso não existe. O que existe, na verdade, e eu estou aqui a usar uma citação de um filósofo cujo nome nunca me recordo, mas ele diz que só há 2 tipos de pessoas no planeta. As que têm vidas duplas e as que gostariam de ter. E por ter vida dupla pode ser tão simples como um professor que adoraria ser ator. Percebe? Não tem que ser nada de dramático, nem mau. Vidas duplas. É a vida que eu tenho em relação à que eu gostaria de ter. Depois temos um movimento que começou nos Estados Unidos nos anos 60 e que hoje temos cá, associado ao coaching. Coaching é das piores coisas. Eu falo muito mal do coaching. Muito mal, muito mal. É péssimo, 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 péssimo. É tão violento e as pessoas não se apercebem que é violento. É muito violento. O coaching, basicamente, começou nos Estados Unidos, um movimento de meritocracia. O mérito está no indivíduo. Quem tiver mais de 50 anos sabe disto, não estou a inventar nada. Até há uns 50, 40 anos atrás, uma pessoa que tivesse uma boa casa, com piscina, carro topo de gama, nós dizíamos que essa pessoa era abençoada, era afortunada. Ou seja, era uma pessoa que teve o seu mérito, esforçou-se, mas nasceu numa família que tinha possibilidades de proporcionar ensino que outras crianças não tiveram. Teve contactos que outros não tiveram. Teve uma economia que lhe permitiu. Ou seja, houve uma série de fatores, ok, que o indivíduo não controla, que lhe possibilitaram ter a vida que tinha. E a pessoa que vivia na rua, nós dizíamos que era um desgraçado, um desafortunado. A vida não correu tão bem. Hoje em dia, a pessoa que está bem na vida, dizemos que é um sucesso, eu, e a pessoa que está mal, dizemos que é um falhado. Tu falhaste. Portanto, não temos em consideração que a pessoa, para ser um sucesso ou para falhar, há toda uma série de fatores que não controlamos. Portanto, aquelas frases-chave que são horríveis, aquilo arrepia-me. Tu consegues, tu és capaz, nunca desistas, vai atrás dos teus sonhos. Eu, para atrás dos meus sonhos, tenho que dormir. A única forma de sonhar é dormindo, não há outra forma. Portanto, não é boa ideia. O Everest está cheio de cadáveres de pessoas que acreditavam que conseguiam. Portanto, também não é boa ideia. Nada é impossível. Nunca tentaram pegar num par de esquis e passar numa porta giratória num hotel. Garanto-vos, é impossível. Não conseguem. Mas todas estas coisas que dizemos às pessoas, como as pessoas não questionam, acreditam. Eu tenho um sonho, eu vou conseguir. A maior parte das vezes não conseguimos. Então, se eu começar a baixar as minhas expectativas de vida, a ansiedade começa a diminuir e acaba por desaparecer. Quais são as minhas expectativas? Porque se nós não fizermos isto conscientemente, vamos fazê-lo inconscientemente. Eu posso-vos garantir, já há dados que demonstram isto, está bem? As plataformas digitais, neste momento, são feitas por forma a mexer com o nosso cerebelo e medula oblongata. São partes do cérebro que nós não temos acesso consciente. Ok? Não temos acesso consciente a essas partes do cérebro. E as plataformas digitais é ali que estão a mexer neste momento. Ok?
Ainda hoje dizia ao Pedro, aqui há 2 ou 3 anos, algumas pessoas disseram que eu fui um bocado agressivo porque disse que se tivesse filhos não os deixava ter uma conta numa rede social antes dos 16 anos. Eu já mudei, agora não é tão agressivo. Neste momento eu não deixaria ninguém ter acesso a uma rede social antes dos 18 anos. E aos 18 anos fazer uma formação de 2 ou 3 horas para compreender a rede social e o que se passa lá. As pessoas não sabem. Mas as pessoas, quando publicam, a maior parte das vezes, estão à espera dos likes, porque os likes significam dopamina. As notificações, desliguem as notificações, porque cada notificação que recebe no telemóvel, o vosso cérebro vai produzir ou norepinefrina ou dopamina, dependendo do que vocês estão à espera. E estas pequenas doses, diariamente, o nosso cérebro começa a agir de uma forma muito louca. Muito louca. Primeiro começa por acreditar que tem razão. O nosso cérebro não vem com um programa que nos ajude a duvidar de nós próprios. Nós não temos isso. Okay? Então, é bom eu começar a aprender e ensinar as crianças a duvidar de mim mesmo. A forma como eu faço isso, quando eu tenho que falar com alguém, é dizer-lhe, sabes, posso estar errado, olha, há uma probabilidade de eu estar errado e é assim que eu estou a ver as coisas. Isto dá espaço para aprendermos ambos. Mas quando eu digo, não, tu fizeste isto por causa daquilo, isto é horrível, porque agora outra pessoa já não pode fazer nada. Então, voltando às plataformas e a forma como afetam o nosso cérebro e criam ansiedade, mas criam ansiedade. Nós estamos a ver as coisas nas redes sociais e o nosso cérebro está a comparar e a generalizar. Ao fim de 1 hora, o meu cérebro já assumiu que a minha vida é uma merda em comparação com os meus amigos. Há algo de errado comigo. O maior problema no Ocidente das pessoas é o auto-ódio. Nós não gostamos de nós próprios. Agora, como é que eu posso gostar de mim quando tenho este coaching, este movimento de nova espiritualidade, desta nova espiritualidade a dizer que as pessoas têm que me aceitar como eu sou? Isso é estúpido. Há partes de mim que são muito avariadas. Okay? Todos nós temos essas partes. Todos temos. Nunca tiveram... Por exemplo, eu se estiver no supermercado e às vezes acontece alguém... Provavelmente é o único momento social do dia dessa pessoa. Normalmente são pessoas idosas, mas estão na caixa e põem-se à conversa em vez de se despacharem. O filme que eu faço na minha cabeça é pegar na pessoa, pôr na linha do comboio à espera do alfa pendular. Ali, corta-lhe os pedaços. Ok, já passou. Isto foi só um filme. Todos nós temos esses momentos em que nos apetece. Mães, quando dizem, ai, amor de mãe. Qual é a mãe que num momento de loucura não lhe apeteceu entrar com a criatura porta fora? E não o faz, porque sabe que... Ok, todos nós temos isso. Nós temos essas avarias. Então, enquanto eu não reconhecer essas avarias, eu sou um perigo para mim e para os outros. Porque estou a tentar ali esconder, e isso não é saudável. Então, começar a assumir, somos todos avariados um pouco. Deixa ver se eu me permito ter a humildade suficiente para ser corrigido e ajudar a corrigir outros. As únicas pessoas que nos irão corrigir são as que nos amam. E nós vamos a peito. Ok? Se vocês virem alguém alcoolizado na rua que não conhecem, vocês mudam de passeio. É garantido. Mas se for alguém que vos é querido, vocês vão lá. Vocês vão lá e vão ajudar. Portanto, quando alguém nos tenta corrigir, é garantido que essa pessoa tem um interesse no nosso bem-estar, senão não o faria. Mas como é que eu reajo? Então, eu reajo tendo em conta a linguagem dos últimos 10.000 anos, controle, vergonha, medo. E neste momento, torna-se quase um imperativo mudar para uma linguagem baseada na compaixão, na vulnerabilidade e na autenticidade. Ou seja, eu tenho que aprender uma forma diferente de comunicar com as pessoas. Se eu vos disser que estou zangado, nenhum de vocês sabe qual é a minha experiência de zangado. Porque cada um tem uma experiência diferente, sente coisas diferentes. Mas se eu disser, quando estou zangado, há aqui um curto-circuito na minha cabeça e vejo tudo errado, tudo está mal e não posso falar porque vou dizer coisas... Ok, agora começo a compreender o que é para mim estar zangado. Quando alguém se atrasa, o que me deixa mal disposto não é a pessoa atrasar-se, é a minha interpretação desse atraso. E a maioria de nós, como é que interpreta o atraso de alguém? Não está a respeitar o meu tempo.
Esquecemos que há trânsito, esquecemos que há avarias, Há muita coisa a acontecer na vida das pessoas. As pessoas não chegam atrasadas porque não nos respeitam, chegam atrasadas porque havia outras coisas a acontecer. Nós hoje vamos para o trânsito e ficamos possessos porque há muito trânsito. Como se, quando eu vou para o trânsito, as pessoas vão ficarem todas em casa, interessada para mim. Nós estamos a endoidecer com estas coisas. Isto está a ficar doido. Vamos ao centro comercial e queixamos que há lá muita gente. É por isso que construíram centros comerciais? É para ter lá muita gente? É suposto? Portanto, baixar expectativas. De manhã, quando acordo, a minha expectativa é ter comida ao almoço e ao jantar. Se tiver comida ao almoço e ao jantar, já estou melhor que mais de 80% da população mundial. Já é muito bom. Mas se eu não criar estas expectativas conscientemente, o meu cerebelo cá atrás irá criar por mim inconscientemente e eu só vou reagir às expectativas que criei sem eu perceber que as criei. Isso faz através das plataformas digitais. Reparem, nós levantamos de manhã e quem tem filhos, a expectativa é que os filhos se despachem. Despachem-se. Isso é estúpido. Cada um tem uma velocidade diferente, tem um metabolismo diferente, etc. Vamos para o trabalho, a expectativa é de chegar depressa. Chegar depressa. Não haver trânsito, não haver acidentes de trânsito, não haver... É estúpido. Não querem trânsito, vão para uma aldeia. Pronto, aí não tem trânsito. Se for uma aldeia pequena. Vão sair com amigos, a expectativa é que se vão divertir. Nem sempre. Às vezes não. Às vezes um dos amigos morreu o pai ou a irmã e não vai ser divertido. Então, eu se vou jantar com amigos, a minha expectativa é que pelo menos haja um bom copo de vinho tinto. Se tiver um copo de vinho tinto, já valeu a pena sair. Compreende as expectativas que nós criamos sem nos apercebermos disso. Nas relações amorosas, aqui é horrível mesmo. Há cerca de 200 anos começou um movimento literário chamado romantismo. Era um movimento literário que passou uma filosofia de vida. O romantismo é das piores coisas que nos podia acontecer. Atenção, é bom ter momentos românticos, mas ser romântico, péssima ideia. Vocês peguem qualquer romance, a primeira coisa que vão descobrir é que os personagens morrem muito cedo. Por isso é que são felizes para sempre, é fácil, morrem a seguir ao casamento ou antes disso. A outra coisa que descobrem no romantismo é que os personagens conhecem-se um ao outro, compreendem-se. Nós somos demasiado complexos. Nós não nos compreendemos a nós próprios. Como é que alguém nos pode compreender? No romantismo, há sempre um elemento de grandiosidade, desde um pôr do sol espetacular a um banquete com a realeza. Há sempre qualquer coisa, uma viagem. No romantismo não há crianças para mudar a fralda, nem há cozinhas para arrumar. O romantismo é uma coisa espetacular. Então o que acontece é isto. Nós, no início da relação amorosa, como temos pouco tempo com outra pessoa, de facto é sempre bem bom. É sempre bom porque temos pouco tempo com a pessoa. E normalmente o que fazemos, mostramos uma montra. Todos nós fazemos isso. Ou seja, eu só mostro o que há de bom em mim. O que há de mau, depois nos casarmos, depois tu vês. Depois eu deixo-te entrar e tu vês. Seria tão bom, e eu tenho amigos que já fazem isso, logo no início da relação, dizer, olha, sabes, eu vou-te dizer de que forma é que eu sou avariado, que é para ver se bate certo contigo. Ok? É como, por exemplo, como é que eu sou avariado? Eu não sei lidar com pessoas que gritam. Não sei mesmo. Pessoas que gritam, isto entra curto-circuito. A experiência é horrível para mim. E se outra pessoa me disser, mas eu gosto de gritar, eu sinto bem, então isto não vai dar certo. Não vai dar certo, acabou. Ficamos aqui. Ok? Então, nos relacionamentos amorosos, o que nos pode ajudar bastante é, primeiro, definir não mais do que 3, 4 qualidades que para nós são importantes na relação um com o outro. Não mais do que 3 ou 4. E dediquem algum tempo a isto. Por exemplo, para mim, numa relação a 2, uma qualidade muito importante. A pessoa com quem estou não pode ser esquisita na comida. Eu passo com pessoas que são esquisitas na comida. Eu adoro comida, eu adoro comer, eu adoro cozinhar. E eu estou com uma pessoa que, por acaso, é assim que eu adoro. Sabe-me bem, se cada vez que isto acontece, que é, não gosto de cogumelos, ok, ponho de parte. É só isso. É que eu já vi com uma pessoa que era, tem cogumelos, não como. É assim, devias ir para a África uns meses, depois te aviso que era bom. Outra qualidade que para mim é importante é o estar atento um ao outro.
Estar atento. E nós, de início da relação, fazemos isso. E depois, não. Estar atento ao outro. E estar atento ao outro é perguntar como é que foi o teu dia. O que é que posso fazer por ti agora? Estás cansado? São coisas pequenas, não tem que ser nada de extraordinário. Outra coisa que para mim é importante, para outros pode não ser, está bem? Cada um é como é. Sexo. Eu tenho que estar com uma pessoa com quem posso falar abertamente de sexo, porque é uma área cheia de minas e armadilhas também. Portanto, eu quero falar abertamente sobre isso. Mulheres assumem que os homens sabem muito sobre sexo, estão enganadas, e homens acreditam que sabem muito sobre sexo, estão enganados. Uma mulher tem que ensinar a um homem. Homens não têm vaginas, não sei se já repararam nesse pormenor, mas é verdade isto. Portanto, falem abertamente destas coisas. Com as crianças, não andarem com rodeios. Crianças, tribos, antes as tribos tinham rituais de passagem. Eu acho que o melhor ritual de passagem que podemos oferecer a um filho é aos 6, 7 anos dizer-lhe isto: tu vais morrer um dia. Vais morrer. Portanto, o que os outros pensam de ti, irrelevante. Faz aquilo que te faz cantar a alma, te faz sentir vivo. Se as pessoas não gostam, têm um problema que tu não tens. Vive a tua vida, não desperdices o teu tempo. Queres seguir medicina? Vai para a medicina. Queres ser mecânico de automóveis? Vai para a mecânica de automóveis. Experiencia a vida. É por isso que estás cá. Em vez disso, nós vendemos a ideia de imortalidade. Vendemos a ideia de tu consegues. Nada é impossível. Sabem, esta ideia de que tu consegues tudo o que queres significa, basicamente, que vivemos num planeta em que os recursos são infinitos. E não me parece ser esse o caso. Não são infinitos. Na verdade, são bem finitos. Então, deixa-me ver se eu começo a estabelecer aqui algumas regras para mim primeiro. Em primeiro lugar, eu vou pedir às pessoas que me são próximas que me chamem a atenção de cada vez que eu tenho comportamentos inapropriados. Todos temos. Não há ninguém que não tenha. E eu vou prometer não levar a peito quando me chamarem a atenção e ir corrigindo esses comportamentos. E eu posso-vos assegurar que corrigir um comportamento nosso demora 3 a 4 anos. Não é do dia para a noite. O importante é, eu estou a fazer um esforço para mudar ou não? Por exemplo, eu já me apercebo disso, eu quando tenho fome, alguém se está a pôr no caminho entre mim e a comida, está a ser difícil chegar à comida de alguma maneira, eu começo numa verborreia, que é uma coisa assustadora. O Pedro, o Sandro já me ouviram, é mesmo, torna uma coisa muito assustadora. Neste momento sou capaz de dizer 2 ou 3 frases e calar-me. Antes estava 10 minutos, 15. Ok? Portanto, é basicamente a evolução na mudança do meu comportamento. Todos temos comportamentos para mudar. O romantismo diz-nos que temos que amar a pessoa como ela é. Isso é estúpido. Porque nós somos todos disfuncionais de uma forma ou de outra. Seria muito mais honesto e saudável dizer eu amo-te por estas e estas características ou qualidades e depois tens estas aqui e eu sou igual. Portanto, vamos nos ajudar um ao outro a mudar-nos. Vamos ver o que é que realmente é importante para cada um. Vamos comunicar. Hoje em dia as pessoas têm tanta dificuldade em comunicar porque partem do princípio que têm razão. Acabou, têm razão. Uma comunicação, para ser bem feita, excetuando situações como estas, ou uma sala de aulas em que há um palestrante ou há um professor, comunicação entre os adultos, se uma das pessoas estiver a falar mais de 3 minutos sem se calar, o cérebro da outra pessoa desliga. Portanto, façam interrupções, vão permitindo que outra pessoa fale também. Isto é fundamental. Numa boa comunicação, desliguem telemóveis ou ponham de parte, desliguem a televisão, deem atenção à pessoa. Não é, sim, foste, e depois? Isso é péssimo, isso não é comunicação. As refeições são uma ótima oportunidade de comunicação. Estar a jantar ou a almoçar e a ver noticiários, que é o que a maior parte das pessoas faz, é péssimo e cria ansiedade. Por um motivo simples. Enquanto estamos a comer, o nosso cérebro tem que processar, lembra-se o cérebro que faz? Recolhe a informação, processa, dá uma resolução e está a processar a informação dos nutrientes do que estamos a comer, mas ao mesmo tempo estamos a receber informação de uma guerra na Ucrânia, de um pai que matou 2 filhos no Algarve, e esta informação o cérebro não consegue processar nem dar resolução. E então empanca ali. Empanca literalmente.
As notícias são das piores coisas que nos podiam acontecer. Porque não contextualizam. Nós não sabemos os dados todos, porque algo mal aconteceu. Não conseguimos ter acesso a isso tudo. Pessoas que passam muito tempo na internet para verificar, a maior parte das vezes não estão a investigar nada, a maior parte das vezes nós vamos à internet só para provar aquilo em que já acreditamos. Portanto, tudo o que seja contra aquilo que eu já acredito, eu descarto. Não me interessa. A maior parte das pessoas não sabe usar a internet. As notícias não têm grande utilidade para o comum dos mortais. Podem ser úteis para um professor de história, podem ser úteis para um economista, podem ser úteis para o gerente de uma fábrica, de uma loja. Para o comum dos mortais não tem tanta utilidade assim. O que é que podem fazer em relação a algo que acontece na China? O que é que podem fazer? Nada. Mas a informação entrou. E o cérebro agora vai processar para dar uma resolução, só que não consegue. Começa a compreender as ansiedades, isto vai amontoando, vai amontoando, vai amontoando. Com crianças, se têm filhos pequenos, por favor, não lhes deem telemóveis antes dos 15 anos. Ou se derem, dê aqueles básicos, que dá só para fazer chamadas e mensagens. Estão a destruir-lhes o cérebro, literalmente. Uma das características do nosso cérebro é que nós, raparigas entre os 10 e 12 anos, rapazes entre os 11 e os 13, só nessa idade é que há uma parte do córtex pré-frontal que começa a criar redes neuronais que nos indicam o que está certo e errado. Até lá, o nosso certo e errado é o que nos dizem os pais, os irmãos. Uma criança com 7 anos vai para a rua de cuecas, não tem problemas nenhum. Não sabe que há certo ou errado. Até a mãe dizer, nunca mais, olha que as minhas amigas vão pensar. Ok. Portanto, eu não vou de cuecas porque as amigas da minha mãe não gostam. Ok? Agora, o que é que acontece quando chego à idade 10, 12 anos nas raparigas, 11, 13 nos rapazes, em que o meu córtex pré-frontal quer criar esta informação de certo e errado, mas em vez disso é inundado com milhões de bits de informação todos os dias. Não tem tempo para fazer uma boa formatação. Só se repararem hoje e falarem com jovens de 16, 17, 18 anos, têm uma ideia de certo e errado que é muito estranha. Basicamente funciona assim. O que eu penso, faço e digo é certo, o que tu pensas, fazes e dizes é errado. É assim. Nós estamos a criar esta sociedade meritocrática em que eu sou capaz, eu consigo. E depois vamos ter muitos dissabores, porque não é assim que acontece. Okay? Então, o que é que nós podemos fazer em relação à ansiedade? Crianças, mais tempo para brincar, sobretudo na natureza. Natureza é fundamental para o bem-estar do nosso cérebro. Brincar. Não dar assim tanta importância. Eu hoje vejo pais preocupados com as notas da criatura que tem 12 anos. Por amor da santa. A sério? Isto não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas ela tem que ir para a medicina, para a criatura. Não tem nada. Pode ter um acidente e morrer aos 15 anos. Esta é a realidade. Então, não será mais honesto ver o que a criança quer? Sabemos que vai mudar. A criança aos 6 anos quer uma coisa, aos 8 quer outra. Ok? E os pais estarem lá, basicamente a função dos pais, a partir dos 6 anos, é simplesmente informar a criança que estão lá quando precisar. Estão lá. Ok? Pais que querem ser amigos dos filhos, péssima ideia. Péssimo. Vocês achariam normal, eu já passei os 50 anos, vocês achariam normal eu dizer que o meu melhor amigo tem 5 anos? Ou 6? Iriam desconfiar. Pais é suposto terem autoridade para os filhos. E ser autoridade significa que há um momento de afeto, de carinho, e há um momento para dizer não e ficar ali. Autoridade é fundamental. E pais que querem ser amigos dos filhos perdem a autoridade. Eu, quando vejo pais dizer aos filhos com 7, 8 anos, onde é que queres ir almoçar? Onde é que queres ir passear? O que estão a dizer é, tu mandas mais. Tu és autoridade. Tu decides. Nós fazemos. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nós temos isto tudo ao contrário. Portanto, começar a ver a função do pai e da mãe, ser autoridade, dar afeto, mas também estar lá presente. Muito tempo na natureza, fundamental, pelo menos 3, 4 vezes por semana. Pais, mães, decidam se querem dar o vosso melhor à empresa, ao trabalho ou à família. Há um estudo fantástico, já tem 80 anos, o estudo da felicidade. É um estudo que começou nos Estados Unidos
Já são outros investigadores, porque os investigadores iniciais morreram, mas basicamente o que o estudo demonstra, sem sombra de dúvidas, é que o mais importante, o que mais contribui para o nosso bem-estar emocional, não é o dinheiro, não é os canudos académicos, não é os carros, é as conexões humanas, as relações humanas que estabelecemos. Porque eu posso ter muito dinheiro e bancos vão à falência, países entram em guerra. Mas se eu tiver uma boa estrutura social à minha volta, nós ajudamos-nos uns aos outros. Essa é a nossa natureza. Portanto, apostar nas relações humanas. Para apostar nas relações humanas, eu tenho que decidir se quero dar o meu melhor no trabalho ou em casa. Porque nos dois não consigo. Não conseguimos. Professores hoje, eu ouço coisas, assim, todo o sistema está tão... Eu abandonei o sistema porque não sou uma pessoa, eu nunca gostei muito de burocracia e no hospital eu comecei a ver que a minha vida era burocracia e estava a enlouquecer. Professores hoje, quando eu ouço professores, amigos, dizerem que se no Natal derem 70 negativas, têm que durante as férias criar estratégias para esses 70 alunos terem positiva a seguir, assim, isto é ridículo. Isto é ridículo, isto não faz sentido nenhum. Ou seja, a responsabilidade da aprendizagem já não é do aluno, é do professor e dos pais. Isto não faz sentido nenhum. Um aluno pode ser medíocre, pode ser um aluno que não vale nada em termos de notas e vir a ser um excelente pintor, um excelente canalizador, etc. Nós não temos de ser todos pessoas doutoradas, isto não faz sentido nenhum. Nem toda a gente tem capacidade para isso, ou é essa área que quer. Vamos começar a ver e ver onde é que as crianças querem ir e ajudá-las e estar lá para elas. Redes sociais, crianças hoje na escola, reparem, quando eu era miúdo, se eu fizesse asneira, havia 2 ou 3 amigos que sabiam da asneira. E tentávamos esconder que os pais não descobrissem. Né? Os pais só iam à escola quando fazíamos asneira. Hoje os pais vão à escola porque querem saber como é que o menino está. Hoje em dia, uma criança na escola faz asneira e 1 hora mais tarde toda a escola sabe. E isto cria muita ansiedade na criança. Muita ansiedade. Crianças hoje já não são capazes de ser originais, criativas, obedecem a padrões estabelecidos por influencers. Que é outra coisa doida. É outra coisa completamente maluca, estúpida. Não faz sentido nenhum. Eu lembro-me aqui há 4 anos ir a uma escola falar com crianças do 6º, 7º ano e muitas delas, quando lhes perguntei o que é que estavam ali a fazer, o que gostariam de fazer na vida, e isto pode mudar. Aos 12 anos querem ser bombeiros, aos 15 médicos e aos 20 ter um bordel. Eu sei lá, o problema nos der da cabeça. Mas a maioria daqueles miúdos disseram que queriam ser youtubers e influencers. Porque ganha-se muito dinheiro e não se faz nada. Okay? Esta é a ideia que têm crianças de 10, 11 anos. E isto é muito mau. Hoje em dia, nós criamos uma sociedade com tanta competitividade que o que tem importância é o dinheiro. Okay? A ansiedade de status que eu falei aqui do início, reparem, nós fazemos isto. Então o que é que fazes na vida? Eu sou advogado. Ok, agora sei como tratá-lo, ele é advogado. Até aparecer ali uma juíza. Não. Juízes. E depois há ali um cirurgião. Não. Isto vai criar umas ansiedades atrás das outras. Okay? Nós estamos continuamente a competir, a diminuir-nos ou a elevar-nos uns em relação aos outros. E a única forma de eu parar isto é se eu me informar que ninguém é melhor que ninguém. Eu posso aprender com um varredor de rua e ele pode aprender comigo. Todos nós temos algo a ensinar, algo a aprender. Isto torna-se mais fácil. Mas se eu tenho a atitude de que eu tenho razão e eu já sei, não vou aprender nada. É a primeira coisa, não vou aprender. Professores com alunos, tenho a certeza que vocês com os miúdos aprendem, mas não seja aprendem a gerir conflito, aprendem a gerir... Mas aprendemos sempre. Portanto, contato com a natureza. Outro exercício muito bom para quem sofre de ansiedade é verificar, ter algum tempo para ver quais são as expectativas que está a criar consciente ou inconscientemente. Ser bem entendido no hospital, ser bem entendido aqui, não haver trânsito. Ok, diminuam as expectativas. Um bocadinho de pessimismo é saudável. O pessimismo é saudável.
Eu não sei quantos de vocês aqui eram bons alunos quando estavam a estudar. Eu sei que tu eras, portanto, tu podes me responder. Mas eu tinha este hábito. Eu era bom aluno, tinha boas notas, mas eu fazia um teste e acreditava sempre que ia ter uma nota inferior àquela que acabava por ter. Isso já me a sentir bem. Como eu neste teste devo ter para aí um 12, 13. Depois tinha um 19, é como uau! Hoje, este positivismo doentio inverteu as coisas. Tu vais conseguir, tu és capaz. Uma mãe contou-me isto esta semana, a filha fez o exame a semana passada, ou há 15 dias, que lhe disse que lhe correu mal. Positivismo da mãe. Que nada, tu vais ver que tu vais conseguir, tu vais ter uma boa nota. O que é que aconteceu? Teve negativa. A mãe, ao tentar ajudar a filha, não ajudou, piorou a situação, porque a mãe disse-lhe, eu tenho expectativas elevadas em relação a ti. Percebem este positivismo que é tóxico? Eu tenho expectativas elevadas e depois quando tu não cumpres, os dois ficamos chateados. Então, para mim é muito mais saudável quando alguém diz eu tenho um sonho e vou conseguir, a minha resposta costuma ser talvez. Talvez. Há muita coisa que nós não controlamos. Há muita coisa que poderá acontecer assim ou não. Eu não estava à espera que o meu frigorífico variasse hoje, por exemplo. Variou. Lá vou ter que comprar um frigorífico. Se eu fosse mais cuidadoso, ia buscar o recibo, ver quando é que eu comprei. Não ligo isso. Eu sou muito despassarado. Deve-se ter atenção. É mesmo. É mesmo. Pronto. É que aguento, depois é que tenho que pagar. Mas baixar as expectativas. Há um exercício para quem... A depressão e a ansiedade, eu diria que uma em cada 100 mil pessoas realmente tem um problema de ansiedade ou depressão. Uma em cada 100 mil. A maioria das pessoas com depressão ou ansiedade é mais do que isto. O vosso cérebro não aguenta mais. Parem um tempo. Parem. Vão para a praia, vão para o campo. Parem. O cérebro não aguenta. O nosso cérebro não está programado para esta competitividade diária. Não está. Isto leva-nos à loucura. Portanto, andando por meios ansiosos, contacto com a natureza, parem um tempo. Nesse tempo que param, não é para se deitarem abaixo, para dizer, sou uma merda, não vai... Não, é para ver as coisas boas que já têm. Quantos de vocês estão gratos porque têm água canalizada em casa? 80% da população mundial não tem água em casa. Tem comida, tem roupa, tem uma cama. Tem um companheiro ou uma companheira. Sim, às vezes são avariados, nós também somos. Tem um sistema de saúde se adoecerem. Tem um sistema de ensino. Nós temos tanta coisa boa, é quase como, mas não chega. Não. Eu fui maltratado nas finanças. Sim, porque a pessoa que te atendeu nas finanças estava a ter um mau dia, não tem a ver contigo, não és assim tão importante. A verdade é esta, nós não somos assim tão importantes para toda a gente nos tratar como se fôssemos realeza. Não somos. Portanto, baixar as expectativas. O exercício mais eficaz é o exercício que estimula o nervo vago, ou seja, o nosso sistema nervoso, para compreendermos, divide-se em duas partes, simpático e parasimpático. Okay? Ou seja, basicamente, sobrevivência ou não. Luta-fuga. O nosso sistema nervoso simpático é aquele que entra em ação quando a nossa vida corre risco ou temos que caçar, okay? Não deveria ser ativado mais do que 4 ou 5 vezes por dia durante curtos períodos de tempo, 3, 4 minutos. Okay? Chamamos-lhe stress. A maioria das vezes deveria ser o sistema nervoso parasimpático a estar ativo. O sistema nervoso parasimpático é responsável por uma boa digestão, absorção de nutrientes, sistema imunitário, etc. O que acontece é que as pessoas acordam de manhã em stress. O despertador acordou-as. Não acordam naturalmente, é o despertador que as acorda. O stress começa. E olham para o relógio, mais stress, tenho meia hora para me despachar. E os filhos ainda estão a dormir. E passam o dia todo neste stress. Não fazem uma boa digestão. Começam a ter problemas de sono. Isto vai descarrilar tudo. E o que fazem, em vez de parar e de verificar o que é que estão a fazer de errado na vida, não. Vão ao médico, têm problemas de sono, tomem isto, deixa de ter problemas de sono. É mentira. E quem faz medicação para dormir sabe disso. Temporariamente há um alívio, eventualmente a condição continua.
Se o antidepressivo curasse a depressão, a pessoa tomava o antidepressivo um tempo e parava. A verdade é que a pessoa começa a tomar antidepressivo e agora vais até ao fim. Não dá para parar. Porque, na verdade, estão a meter drogas bastante pesadas no organismo, sobretudo a nível de cérebro. Então, tanto para a depressão como a ansiedade, o melhor exercício que podem fazer, e está demonstrado, demora entre 2 a 3 meses a surtir efeito. E é por isso que muitas pessoas não o fazem, porque dá trabalho. É mais fácil tomar o comprimido. O exercício é só este. Parar 10 minutos, de preferência na natureza, mas se não puderem pode ser em casa. 10 minutos, sem telemóvel, sem televisão, sem filhos, sem qualquer tipo de distração. Foca a atenção numa árvore, num banco, na cadeira, foca a atenção em algo. E o que faz é simplesmente uma inspiração calma pelo nariz e a expiração pela boca devem forçar um sorriso. Ao forçar o sorriso, contraem aqui os masseter, são os músculos muito bons, que dão informação ao cérebro que está tudo bem na nossa vida. O nosso cérebro deixa-se falar muito facilmente, é muito fácil mentir ao nosso cérebro, ele acredita em tudo. Reparem, vocês estão a ver um filme e têm reações emocionais ao filme, e é só uma tela, não está a acontecer nada ali. E se virem um filme comigo, então ainda é pior, porque eu dou saltos e gritos, etc. Mesmo. Sim. Não importa se é o cinema, não quero saber. Então, o exercício é só este. Façam isto todos os dias, 10 minutos, 2, 3 meses, não vão ter um único sintoma de ansiedade ou depressão. Projeto não sujeito a receita médica. Dispensa ao vivo no Patreon. O mesmo fica sujeito à interpretação de cada um. Se tiver sintomas, tais como dúvidas existenciais, cansaço mental, descoberta de múltiplas personalidades, ou sentir-se só num planeta com 7 mil milhões de habitantes, consulte o nosso canal no YouTube. Se os sintomas persistirem, consulte o seu otorrino ou proctologista. Falta de vontade de socialização com influências das redes sociais é um efeito secundário comum. Se foi diagnosticado com síndrome de floco de neve, por favor não ouça.